meu povo! Nessa quinta-feira a gente vai falar sobre um assunto que vocês têm muitas dúvidas e que vocês pedem muito, que é sobre o uso excessivo de analgésicos, né? Esse acaba sendo um problema muito comum da grande maioria das pessoas que sofrem tanto com enxaqueca quanto com cefaleia tensional crônica, né? E hoje a gente vai falar então sobre isso. Vocês vão ver que eu tô falando um pouquinho mais baixo, como eu falei no Stories, tô meio doentinha, então voltamos aqui, ó. Tô aqui com outra dose daquele chá pra imunidade. Comentem aí pra mim se vocês estão com chá, se vocês estão com a água. Óbvio que eu estou com os dois, pra variar. Boa noite, boa noite, boa noite, meus amores. O que a gente vai fazer então? A gente vai ter uma convidada super especial aqui com a gente, que é a doutora Helena Providelli. Muitas das minhas pacientes, das minhas alunas do curso, já passaram com ela, então a gente tem muita coisa em comum. Inclusive, doutora Helena, se você entrar aqui, você já me solicita aqui, me dá um tchauzinho, que eu já solicito, coloco aqui a câmera pra você aparecer também. E a doutora Helena, ela traz uma visão diferente sobre o tratamento da enxaqueca, né? Então vocês sabem que eu gosto muito de trazer parceiros, de trazer neurologistas e outros profissionais da área da saúde que entendam que enxaqueca não se trata só com remédio, né? Que existem outras possibilidades e que muitas vezes essas outras possibilidades são muito mais interessantes de serem iniciadas antes mesmo de se iniciar uma medicação. E a gente tem observado muito o crescente número de pessoas em uso excessivo de analgésicos, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre por que esse uso excessivo acontece, quais são as repercussões dele no nosso corpo, as repercussões dele ante as crises de enxaqueca e o mais importante de tudo, né? Que é a principal dúvida da grande maioria de vocês que já tem essa consciência aí que estão utilizando em excesso esses analgésicos, que vai ser então o que pode ser feito, né? Quais são as estratégias que existem que a gente pode utilizar então para conseguir sair desse quadro de uso excessivo de analgésicos. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui a doutora Helena, que eu acabei de ver ela aqui. Vamos lá. Tenha pra mim, vocês estão na água ou vocês estão no chá? Para me acompanhar aqui nesse super papo. Olá! Olá, tudo bem? Prazer conversar com você finalmente. Pois é, eu tava aqui dando uma introduçãozinha para elas, comentando que a gente tem muitos pacientes em comum, né? Muitos. Muitas coisas para a gente falar também, principalmente sobre esse assunto maravilhoso. Pois é. Então, eu tava comentando aqui que a gente vai explicar um pouquinho sobre como que as pessoas começam a entrar nesse ciclo do uso excessivo de analgésicos, a repercussão disso na frequência e na intensidade das crises de enxaqueca e a curiosidade de todas. Nossa, Helena, o que eu mais recebo em relação ao uso excessivo é quais são as estratégias que podem ser escolhidas aí quando a gente fala para sair desse uso excessivo de analgésico, né? Muitas pacientes, elas chegam para mim falando, o médico me disse que eu sou viciada em analgésico, ele falou que eu preciso parar de tomar. Mas é assim, né? E aí? Tá, você precisa parar de fato, mas qual a estratégia? Quais são as possibilidades? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Com certeza, né? Na verdade, é um dos grandes desafios no manejo da enxaqueca, principalmente da enxaqueca crônica. E, além disso, muitos pacientes não percebem o tanto que o uso excessivo do analgésico, na verdade, atrapalha o tratamento. Pois é. Vamos começar então comentando como é que chega para você, Helena, esses pacientes com uso excessivo de analgésicos, né? Assim, a gente sabe que eles vêm com uma frequência de crises intensas, mas como que eles costumam chegar para você? Eu falo que o paciente, com diagnóstico de enxaqueca crônica, quando ele chega no meu consultório, ele nunca tem um só diagnóstico. Acho que eu nunca atendi um paciente com enxaqueca crônica que chegasse e eu tenha escrito enxaqueca crônica. Na verdade, são vários diagnósticos, é um conjunto, e é muito comum vir associado o diagnóstico da cefaleia associada ao uso excessivo de analgésico. O que é isso, né? Cefaleia é sinônimo de dor de cabeça e o uso excessivo de analgésico, existe uma quantidade para isso. Então, a gente consegue quantificar aí para analgésico comum, analgésico simples, que é a dipirona, anti-inflamatório, mais de 15 dias de uso por mês, nos últimos 3 meses, já configura o uso excessivo. Quando a gente considera analgésico complexo, né, triptano, sumatriptano, naratriptano, que são analgésicos mais usados, né, no caso da enxaqueca, ergotamínicos, opiáceos, parentes da morfina, bastam 10 dias de uso por mês
nos últimos 3 meses para a gente configurar o uso excessivo. Então, não é tanto assim se a gente for parar para pensar, né? É uma quantidade razoável e muitos pacientes já chegam fazendo uso dessa medicação e muitas vezes a enxaqueca, ela perde um pouco das características clássicas dela no quadro de uso excessivo, que é o que a gente gosta de chamar de enxaqueca transformada, mas na verdade é justamente um quadro de enxaqueca crônica sobreposta à cefaleia por uso excessivo de analgésico. Além disso, para cima, o cachorrinho que late. Além disso, é muito comum o paciente também ter dor miofacial associada, né? E o próprio quadro da cronificação da enxaqueca leva a isso. Eu falo com os pacientes, né? A gente está acostumado, às vezes, quando a gente está sentindo dor, franze a testa. Quando a gente vai perceber, a gente está em cada posição, o ombro, deitada. E isso gera um impacto também. Então, é extremamente comum o paciente ter dor miofacial associada, cervicalgia. E eu falo que, no final das contas, a gente não sabe nem o que veio primeiro. Se for a cervicalgia, se for a enxaqueca, porque na verdade pode ser gatilho, já pode ser a crise. E para a gente destrinchar, detalhar mesmo, entender qual que é o principal diagnóstico do paciente, a gente precisa ir limpando, né? Justamente nessa limpeza, a retirada do uso excessivo de analgésico é fundamental. Até para eu reconhecer o verdadeiro padrão de dor. Então é muito interessante, né? Às vezes na primeira consulta, o paciente fala, eu não tenho enxaqueca. Parece que ele já chega com medo. Acho que todo mundo fala assim, você tem enxaqueca? Ter enxaqueca é uma coisa que não tem solução, né? Ele, não tem enxaqueca, minha dor não pulsa, minha dor não é assim. Mas, na verdade, quando a gente vai ver, ele já teve esse padrão de dor muito tempo atrás, antes de ser um abusador, um uso excessivo de analgésico. E quando a gente começa a descronificar o paciente, aí a gente começa a perceber, né? Às vezes o paciente fala, olha, minha frequência de dor melhorou. Mas quando a dor vem, a intensidade é maior. Na verdade, a enxaqueca vindo no padrão clássico dela. Exato. Gente, só para retomar aqui, para as meninas não ficarem perdidas, né? Muita informação. Essa é uma live que vocês precisam estar com um caderninho para anotar, porque senão vocês esquecem. E vai ficar salva também, né? Vai ficar salvo. Mas, doutora Helena, o que acontece? A gente tem um compromisso, né, das meninas, que assim, ó, já vamos ter 100 pessoas aqui, né? Então, elas precisam encaminhar para 100 pessoas, né? A gente precisa de 100 encaminhamentos ou 100 salvamentos. Então, se cada uma das pessoas que estiverem aqui salvarem essa live, ela se torna permanente. Senão, ela fica disponível 24 horas. E, só para reforçar isso, né, para as meninas, esse é um tipo de live que a gente nunca teve sobre o uso excessivo de analgésico, especificamente, estratégias. É o tipo de conteúdo que você não acha na internet assim tão fácil, né? Então, comentem, salvem, encaminhem para as pessoas, porque muitas pessoas que sofrem com enxaqueca têm esse uso excessivo de analgésico, né? Mas só pra gente retomar aqui. Gente, então comentem aí pra gente, só pra gente entender a situação de vocês, quem aí usa 10 vezes no mês ou mais, principalmente aqueles triptanos, então o Sumax, o Naramig, que vocês conhecem, o Max Out, que vocês adoram, que outro dia estavam comentando do Max Out horrores aqui no meu perfil, né? Tem uns piores. Contem, quais? Ergotamina. Quais são os exemplos? Dá os exemplos pra gente, pra ver se elas se identificam. Geralmente não falo as marcas, mas Cefalive. Daqui a pouco as pessoas que usam vão começar a aparecer. Tá, então comentem aí pra gente qual é o remédio que vocês usam 10 vezes ou mais no mês. Se vocês usam. Se vocês não usam, mandem um coraçãozinho. Escolhe uma cor aí, doutora Helena. Se ninguém usa analgésico, não usa nenhum analgésico? Verde? Não, se não usa verde. Então pronto. Se não tem uso excessivo, né? Isso. Se você usa menos de 10 dias no mês o remédio pra controlar a dor, eu vou comentar. Coloca aí o seu coraçãozinho verde pra gente saber. Aí se algum paciente meu colocar, vou ficar feliz. Eu tô tentando colocar também, que eu também tenho enxaqueca minha controlada. Eu também. Bom, coloca aí também. Né? Então eu vou colocar todo mundo ali, ó. Tem gente colocando já. Vamos colocar aí o coraçãozinho verde. Isso dá um sinal pra gente de que tá tudo ok, que você não tá abusando, não tá utilizando o analgésico 10 vezes ou mais no mês, tá bom? E aí, se você usa mais... minha paciente Rosana, que linda. A Jaciane. Isso mesmo. Vamos lá, gente. Então, pra gente entender sobre isso. Bom, a doutora Helena já explicou que quando a gente fala em dor de cabeça, é uma coisa que tem que ficar muito clara, né, gente? Uma pessoa não tem só... Ela pode ter, embora seja difícil, só enxaqueca, né? Eu nunca atendi só enxaqueca. Então,
E não é Mas, só também, né? Muita coisa ter enxaqueca. sim, mas a gente pode ter vários outros tipos de dores de cabeça junto, em cima ou embaixo, ou associado a essa enxaqueca, né? Então, o Dr. Lucas Ferretti mesmo, que também é nosso parceiro que vem sempre aqui, ele sempre fala, né? Ele brinca, ele faz até uma analogia assim que é legal para as meninas entenderem. Aqui tá a enxaqueca e aqui tá a cefaleia por uso excessivo de analgésicos. Se a gente não trata isso aqui, a gente não chega na sua enxaqueca. Então, precisa, é um passo importante fazer a retirada desse uso excessivo de analgésicos, né? E quais são as principais dificuldades, doutora Helena, para fazer essa retirada? Principalmente o quê? Né? Eu gosto de dizer que seria muito lindo se eu virasse para a paciente e falasse, olha, o analgésico te faz mal, você não vai tomar mais e pronto. Iria funcionar? Não. É por isso que a gente cria várias estratégias para tentar que funcione. Ninguém toma analgésico porque é gostoso. Na verdade, toma analgésico porque tem dor. Então, é lógico que o primeiro passo é você reconhecer, né? Ter um diagnóstico. Poxa, eu tenho uma cefaleia crônica. Por que eu tenho isso? O que está acontecendo? Quais são as características? Qual que é o diagnóstico? E a gente começar a tratar. Né? Então, assim, o tratamento da causa da dor, da etiologia, já é um grande passo. Mas o que acontece? É difícil a gente ter, na enxaqueca crônica, por exemplo, um tratamento que de uma hora para outra, poxa, um dia, 2 dias, uma semana, o paciente está sem dor. Ele não vai mais usar analgésico. Então, mesmo no início do tratamento, o paciente continua tendo dor. E aí, a gente vai deixar ele sofrendo, tendo dor? É lógico que não vai funcionar, ele vai desistir do tratamento. Uma das principais falhas no tratamento da enxaqueca crônica é a falta de adesão do paciente. Muitas vezes, por não verificar os resultados positivos e, pelo contrário, às vezes se surpreender com um monte de resultados negativos, né? Principalmente na desintoxicação de analgésico. Às vezes o paciente vira para mim e fala assim, doutora Helena, eu tomo o analgésico X e ele resolve minha dor. Eu posso continuar tomando? E eu sempre gosto de responder da mesma forma. Ó, pode demorar uma semana, 10 dias, um mês, um ano, até 5 anos. Já vi paciente. Vai parar de funcionar. Né? O analgésico não vai resolver o seu problema para sempre, vai te encher de efeito colateral e não está tratando a sua dor. Então, eu gosto de explicar de uma maneira semelhante, né? Uma analogia igual a que você se referiu, que o analgésico é como se fosse para apagar o incêndio, ele é um extintor. Então, tudo aquilo que você deveria ter feito para a dor não vir, não deu certo. E aí, a dor veio. A gente vai conseguir só apagar, controlar um pouquinho ali aquele incêndio, né? Mas, na verdade, a gente tem que descobrir o que está causando aquilo tudo. E por isso que é difícil, né? É muito mais fácil o paciente, quando a gente fala assim, às vezes o paciente ele fica triste, né? Quando a ressonância vem normal, e engraçado, mas fica mesmo. E fala assim, nossa, queria ter descoberto alguma coisa. Verdade. Porque se eu vou lá e acho uma sinusite, eu te dou um antibiótico, isso é muito mais fácil, né? Tratou, É uma sinusite, usa antibiótico. Ah, você tá com um apertamento no dente, é o dente ciso também, é tudo isso, vai no dentista, rapidinho você vai resolver. Tô falando a verdade? Não, né? Na verdade, a enxaqueca, ela é a própria doença. E aí, para a gente abordar a fundo a raiz do problema, é muito complexo. Por isso que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. E a sua ajuda é valiosa, viu, Fê? Eu fico muito feliz de poder contribuir com a parte não medicamentosa, né? A mudança do estilo de vida é muito importante, né? Agora, doutora Helena, só para dar uma recapitulada, para ver se está todo mundo alinhado aqui com a gente, traz um pouquinho pra gente a definição de enxaqueca crônica, né? Então, porque normalmente esse uso excessivo está relacionado à enxaqueca crônica. E eu também queria que você comentasse quais são os fatores que favorecem essa transformação, então, de uma enxaqueca episódica numa enxaqueca crônica. Ótimo, interessantíssimo. Bom, existe também o uso excessivo de analgésico em outros quadros de cefaleia, mas aqui talvez o foco seja a gente falar mesmo de enxaqueca, e na enxaqueca crônica, né? Então, enxaqueca crônica é aquelas que se caracterizam, né? Aquelas pessoas que têm mais de 15 dias de dor por mês nos últimos 3 meses, sendo pelo menos 8 desses dias com características de enxaqueca. O que são características de enxaqueca? Sensibilidade à luz, sensibilidade a barulho, pulsatilidade, dor com forte intensidade. Então, se você tem mais de 15 dias de dor nos últimos 3 meses, com pelo menos 8 dias com essas características de enxaqueca crônica. E enxaqueca episódica seria menos de 15 dias. E a gente sabe que eu gosto até de dizer, né, espectro enxaqueca, porque é realmente um contínuo. Se o paciente não trata, muitas vezes eu vejo um paciente que tem enxaqueca episódica, assim, uma crise a cada 2 meses.
E aí, às vezes, fala assim, nossa, é pouco, ele não precisa fazer tratamento. Eu falei, talvez ele não precise fazer um tratamento preventivo medicamentoso. Uhum. Mas tratar a enxaqueca, todo mundo que tem enxaqueca tem que fazer. Começa lá no estilo de vida, você entendendo que se você não andar na linha, a enxaqueca vai ser igual uma mãe, puxando a sua orelha, né? E vai aparecer mesmo. Às vezes o paciente fala assim, tem ansiedade? Ah, não, não tem tosse. Eu falo, ah, nós vamos descobrir. Eu falo que é a ansiedade, o segredo da ansiedade oculta. Nós vamos revelar tudo. Porque a enxaqueca aparecendo assim, alguma coisinha tem, ela não vai aparecer, né, do além, né? Então a gente precisa certificar. E se você tem uma enxaqueca episódica e vem uma crise a cada 2 meses, várias vezes eu atendo muito mais enxaqueca crônica, né? De vez em quando eu atendo um paciente assim, eu falo assim, não quer dizer que você sempre, todo mundo tem enxaqueca, tem que fazer tratamento, mas ele pode ter uma crise a cada 2 meses, mas está assim numa situação caótica, alimentando pessimamente, extremamente ansioso, sem dormir direito. Sabe o que eu falo? É uma questão de tempo. Agradece a Deus por você estar tendo 2 crises por mês, né? Porque se você não mudar, você vai cronificar. Então, quais são os fatores de risco para cronificação? Ansiedade, a gente chama assim de comorbidade, doenças psiquiátricas. Então, ansiedade, depressão. E a gente sabe que o próprio quadro da enxaqueca gera alteração do humor. Então, mesmo que você não tenha ansiedade, se você tem uma enxaqueca crônica, a chance de você desenvolver um transtorno, né, do humor, da ansiedade, é altíssima. Então, principalmente isso. Sabia que a obesidade também é um fator que está influenciado? Porque é um fator que também gera essa questão inflamatória. O uso excessivo de analgésico também é um fator de risco para cronificação. Então, assim, né, na verdade, e a gente sabe que a gente abordar a enxaqueca enquanto ela é episódica é muito mais tranquilo, muito, do que a gente abordar uma enxaqueca crônica, porque tem uma evolução. E quando a gente chega, por exemplo, num paciente que tem dor contínua, a gente nem fala de enxaqueca crônica, né? Aquela super crônica. Ele fica o tempo todo com dor. Ele está extremamente sensibilizado à dor. Então, o limiar dele para a dor já chegou no ultra extremo, né? Na verdade, às vezes eu atendo paciente em que, inclusive, o pai desse paciente, ele é médico. E aí ele falou assim, é um absurdo, eu encosto na minha filha, ela fala que tem dor, ela não é assim, né? Ela tá fazendo drama. E aí é importante a gente explicar o mecanismo da sensibilização central à dor, que na verdade tem um nome difícil, mas não é nada disso não. O que significa? Se você está acostumado a sentir dor todo dia, às vezes a gente pode pensar assim, eu vou me acostumar, né? A dorzinha não vai me incomodar, não. O nosso cérebro, ele é inteligente. Se você está tendo a percepção daquele estímulo todo dia, ele vai ficar cada vez mais especialista nisso. Isso é que a gente chama de hipersensibilidade cortical. E aí, eu vou encostar na sua cabeça e você vai sentir dor. É a alodínia. Não era para doer. Mas se você está numa enxaqueca crônica, inclusive a alodínia e a hipersensibilidade, né? Ao toque, a sensibilização central, é um marcador de enxaqueca crônica. Então, é um mecanismo que eu falo assim, apesar dos sintomas serem ruins, ele é extremamente inteligente, né? Por isso que eu falo que o meu lema é enxaqueca do ódio ao amor. Porque, na verdade, todos os sintomas da enxaqueca, eles são bem explicados. E é muito difícil se a gente tiver uma rotina, né? Lógico que tem os fatores genéticos. Se a gente cuidar, né, de nós mesmas, a enxaqueca continuar sendo não controlada. Essa é uma das coisas que eu sempre comento aqui, né, doutora Helena? Que a gente pode ter esse componente genético, né? Que não dá pra mudar. Mas o que vai determinar se a gente vai ter crises frequentes e intensas não é o componente genético. Ela vai determinar que a gente tem chances de ter. Agora, que a gente vai ter é basicamente o estilo de vida que a gente leva, né? Então, é o sedentarismo, é uma rotina muito estressada. E quando a gente fala em estresse, é um estresse não só estresse físico, estresse mental, estresse emocional. Tudo isso também favorece o surgimento de crise de enxaqueca. Desidratação, que é outro fator que a gente sempre comenta aqui. Então, aqui também, aqui é regra. Nas minhas lives é regra. Tem que ter água ou chá para acompanhar. Todo mundo tem, né? Porque é uma forma de tentar estimular até esse consumo, né, da ingesta hídrica. A questão do sono. Insônia, totalmente relacionada também. Os pacientes que têm enxaqueca dormem muito mal também, né? Então, também está relacionado ao surgimento de crises. E é isso que vocês precisam prestar bastante atenção, meninas. Então, assim, quando a gente fala da retirada do medicamento, agora que a gente vai entrar um pouquinho mais sobre a retirada, vocês já entenderam, então, o que é enxaqueca crônica e o que é enxaqueca episódica. Eu ia até fazer um comentário. Pode. Que
A gente atende mais enxaqueca crônica porque as pessoas com enxaqueca episódio, elas não procuram tratamento, né? É muito raro elas procurarem tratamento, né? Elas acabam empurrando realmente com a barriga. E é uma coisa que eu sempre falo quando as pessoas perguntam assim pra mim, Fer, pode acontecer alguma coisa mais grave se eu não tratar minha enxaqueca? Aí eu falo, gente, você quer coisa mais grave do que você viver com Perder sua dor? qualidade de vida? Nossa! Não tem coisa mais Não. grave, né? As pessoas Ô, falam assim, não, Fê, mas é tipo um AVC. Eu falo, gente, mas o AVC, tudo bem, é um negócio que pode ser muito complicado, né? Pode até levar a óbito, mas enfim. Agora, as pessoas vão olhar pra você, você parece bem, parece, né? Sem problemas, só que sem qualidade de vida, sem humor, sem qualidade do sono. você perde a sua vida. Simplesmente isso, né? E eu gosto de falar com você, tem coisas, né, emoções que o dinheiro não compra. Então, a nossa vida, essa vivência, né, e essa questão de perder eventos de família, de se sentir... Eu tenho paciente que às vezes se sente incapaz de ser mãe. Olha a gravidade disso. Porque se eu tiver um filho, como é que eu vou ser com a minha enxaqueca? Então, isso tem um impacto. E muitas vezes o paciente não percebe o impacto que a enxaqueca tem na Não vida relaciona, né? dele. Não relaciona. Principalmente por causa dos sintomas não dolorosos da enxaqueca. Vamos falar um pouquinho deles também, antes da gente entrar no acessível? Eu vi que você falou... Vamos que eu amo. Vamos, então vamos. Então, quando a gente fala assim, enxaqueca, geralmente o paciente fala assim, olha, eu tenho dor de cabeça. Mas enxaqueca é uma vez por mês. Pera, o que é enxaqueca para você? Eu vou e pergunto, né, para eu entender a definição. E geralmente o paciente ele vai se referir a enxaqueca, aquela dor de cabeça forte que me deixa de cama, pulsa, a luz incomoda. Pera aí, então. Vamos voltar lá atrás, na base da pirâmide, né? O que é enxaqueca? Enxaqueca é uma doença genética, lógico que tem esses fatores ambientais, né? Que podem, eu falo que ativar ou silenciar o gene. E a partir do momento que você tem essa ativação, uma série de reações inflamatórias vão acontecendo, né? No seu sangue, no seu cérebro, e isso faz com que você tenha diversos sintomas. Então, inclusive, dias antes de você sentir a dor de cabeça, a sua crise já começou. Né? Então, 48 horas antes, você está no pródromo, que é a fase antes da dor. No pródromo, o seu pensamento está lentificado. Você, na hora de conversar, às vezes troca uma sílaba ou outra da palavra, um efeito igualzinho da do topinamato. Só que um pouquinho menos. É o que dá no pródromo da enxaqueca. Alteração da visão, que não é aura, tá? Mas a visão fica um pouco menos nítida. Então, geralmente, quem usa óculos, tira o óculos. Peraí, gente, minha lente hoje tá diferente, tá suja, tá embaçada. Tira a lente, não tá legal minha visão. Eu falo que aquele dia que você levantou da cama e falou assim, deixa eu voltar a dormir de novo pra eu ver se eu acordo melhor, porque deu tudo ruim. Não tô bem hoje. Comece a desconfiar que esses sintomas são sintomas do pródromo. E, inclusive, eu falo com os pacientes, eu não sei você, depois você poderia até contar, porque eu fico curiosa para saber. Os pacientes falam assim, doutora Helena nunca mais teve crise de enxaqueca na vida. Eu falo assim, meu bem, enxaqueca controlada pode significar ter o mínimo possível de crises, mas se você tem uma crise a cada 2 meses em que você reconhece os sintomas no pródromo e usa nem é um analgésico, né? Existem medidas em que você pode fazer no pródromo que você não chega nem na fase de dor, desde que não impacte na sua rotina, não te limite. Isso é uma enxaqueca controlada. Então, eventualmente, eu reconheço o pródromo na hora que ele começa. Parece que é um cliquezinho na minha cabeça. Tô no pródromo. E aí eu tenho o meu combozinho de pródromo e isso faz com que a crise controle. Então eu tenho até que depois fazer um material sobre isso, que isso gera dúvida muito para vocês. Não, o que é uma enxaqueca controlada? E isso é muito individual, porque tem pacientes que têm aura hemiplégica, que é o quê? Aquela aura em que para de mexer o braço e demora para se recuperar. E tem pânico de ter enxaqueca. Então, mesmo se ele tem uma crise a cada 4 meses, para ele o impacto disso é muito grande. E geralmente os pacientes que têm quadros assim geram uma ansiedade super intensa, que aí vai fazer com que tenha crise mesmo. Exato. Então, assim, os sintomas não dolorosos do pródromo é importantíssimo o paciente saber, porque eu falo que o objetivo do meu paciente, lógico que a gente atende enxaqueca crônica, né? Fala assim, não tem problema nenhum se daqui 1 ano você reconheça sintomas do pródromo e acabe com sua crise no pródromo. Controlar a enxaqueca significa você dominar e não ter medo do que vai acontecer e muito menos, né, ser limitado por causa disso. Então, doutora Helena, a gente pensa muito igual. Não é possível. Eu falo exatamente isso para elas.
falo, gente, ter o controle. Por isso que eu brinco, né? Por isso que é empoderamento na enxaqueca. É você conhecer todas as informações em relação à sua enxaqueca, em relação ao seu corpo, né? Então, não é só a enxaqueca, porque ela vai se manifestar de formas diferentes em cada indivíduo, né? Ela tem suas características clássicas, mas ela tem particularidades de cada indivíduo, de cada estilo de vida que esse indivíduo leva. Então, é você ter as informações sobre o que é enxaqueca, suas características, suas fases, o que fazer com ela, conhecer o seu corpo. Se você consegue dominar isso, você consegue separar, eu brinco assim, que a gente consegue separar a dor do sofrimento. Né? Então, o grande problema da enxaqueca é isso. É a ansiedade que a gente sente por saber que a dor vai chegar ou imaginar. Às vezes a gente não tá nem no próximo, mas só de imaginar. Teve até alguém que comentou assim, só de pensar na enxaqueca ela vem. Ansiedade? Você tá... Por que é que você tá tem medo, você tem medo da enxaqueca. E a enxaqueca, ela causa tanto medo que eu já vi coisas, Fê. Por exemplo, uma paciente minha falou assim, não vou comer açúcar nunca mais, porque é o açúcar que me dá enxaqueca. Cortou tudo. Mas lógico que ela não era minha paciente, isso foi antes, né? Mas enfim, ela me contou uma história em que ela foi tomar um suco, que a vizinha dela estava fazendo umas boas-vindas no condomínio, não sei como é que ela perguntou, tem açúcar? E aí a vizinha falou, né? Não, não tem não. E aí ela toma no primeiro gole que ela deu, ela percebeu que tinha um pouquinho de açúcar. Aí a vizinha falou, não, é só um pouquinho, não tem problema não, quase nada. Ela falou assim, doutora Helena, na hora minha cabeça doeu. E aí eu perguntei pra ela, você acha que o que fez a sua cabeça doer foi o açúcar ou o medo da enxaqueca? Lógico que foi o medo, né? Lógico. Então, não podemos ter medo da enxaqueca. Então, eu sempre pergunto ao paciente, você tem medo da enxaqueca? Por quê? Você tem medo de ter um aneurisma, alguma coisa dentro da sua cabeça? Tem até um estudo que fala que quando o paciente tem um exame neurológico normal, tem um exame físico neurológico normal, não teria indicação da gente pedir exame de imagem. Mas tem um estudo que fala que quando você faz um estudo de imagem, né? Por exemplo, uma ressonância das pacientes com enxaqueca, mesmo vindo normal, o paciente melhora. Sabe por quê? Porque ele fica tranquilo. Né? Não tem nenhum aneurisma ali. Então, o paciente, quando ele começa ali naquela crise, pode ser que ele tenha um medo em relação a algo físico, né? Então, será que eu vou ter um AVC? Será que eu vou morrer? Nossa, minha cabeça vai explodir. Ninguém suporta uma dor tão forte. Então, esse é um tipo de medo. Geralmente, esse medo é mais fácil da gente resolver. Porque a gente faz um exame de imagem, né? E a gente avalia. Às vezes, o medo pode ser assim, eu tenho medo de ter um compromisso, de ser mãe, de fazer alguma coisa e não dar conta. Esse medo ele é mais difícil, porque aí você precisa ter confiança em você e fazer um tratamento e se cuidar. E às vezes é difícil. Né? E às vezes é difícil se alimentar bem, fazer atividade física, né, Fê? Dormir bem. Aí a gente começa a se cobrar, né? Aliás, os pacientes com enxaqueca, eles se cobram demais. Se cobram até, inclusive, por usar muito analgésico. Mas, às vezes, eles se cobram de menos em ter um estilo de vida saudável. Sim. Uma das coisas que eu sempre brinco, assim, outro dia eu tava falando sobre chás, porque eu sempre falo de medidas não medicamentosas, justamente pra gente fazer no pródromo, né? Então eu foco muito no pródromo para as minhas pacientes, para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, para que elas entendam, identifiquem os sinais, porque lá é nessa fase que a gente consegue evitar que a dor se instale, ou que ela se instale com uma forte intensidade, né? Sem o remédio. Agora, você passou desse pródromo, você não conseguiu fazer as estratégias naturais porque você nem percebeu esse pródromo. Daí você não vai conseguir com um chazinho evitar a dor se instalar, não vai. A dor já tá aí, você vai precisar de outras estratégias, né? Mas eu falo muito do uso de alguns chás anti-inflamatórios, alguns chás que melhoram a saúde hepática, né? Que pode estar envolvido um pouquinho, algumas alterações. E aí me mandaram assim, Fer, mas eu li em outro lugar que chá é diurético. Não pode, porque a gente vai desidratar. Aí eu falei, minha filha, mas quem te falou que o chá é diurético não tá falando do açúcar que você tá colocando no chá, junto com aquele chá de saquinho industrializado, que tem um monte de outras coisas dentro. Também não tá falando que você não tá bebendo água durante o dia, que você não tá se alimentando direito, que você não tá dormindo bem, que você não pratica exercício físico, né? Então é muito mais fácil, às vezes, tem um terrorismo muito grande em relação à alimentação e enxaqueca, né, doutora Helena? Com certeza, com certeza. Eu recebo pacientes, assim, extremamente assustadas em relação à alimentação. Eu não posso comer nada que tenha farinha, eu não posso comer nenhum grão, eu não posso comer nada que tenha açúcar, eu tenho que tirar o glúten, eu tenho que tirar o leite, eu tenho que... O café elas não querem tirar, né? Mas o resto eu tirar. Até tiram, tadinha, as minhas tiram. Eu até falo que o café é polêmico, né? Porque
sei se vocês já perceberam, mas assim, vários analgésicos, inclusive importantíssimo a gente falar sobre isso. Você acredita que tem gente que só de me seguir no Instagram fala assim, eu parei de usar analgésico com cafeína, doutora Helena, melhorei. Gente, pare de usar analgésico com cafeína, pelo amor de Deus, porque além de ser pior, porque dá uma dor rebote, né, a cafeína, ainda tem o excesso de cafeína que piora a ansiedade, piora a higiene do sono, etc. Né? Então, uma boa dica é essa, não usem analgésico com cafeína. O café, por que tem um monte de analgésico que tem cafeína? Ele tem um efeito analgésico na enxaqueca, só que ele gera uma dor rebote, além de piorar a ansiedade, além de piorar a qualidade do sono. Então, não é a melhor opção. E aí, normalmente, o que acontece? O paciente, quando ele fala, nossa, às vezes assiste essa live e fala, vou parar de tomar café a partir de amanhã. Pronto, crise de enxaqueca fortíssima. Abstinência. Né? Então, não pode também interromper de uma vez. Tem que ser gradual, aos poucos. E se não for em excesso, eu brinco assim, 50 ml por dia, sem pouquinho, vai parando aos poucos. O máximo. E aí eu pergunto ao paciente, por que você toma tanto café? Eu também Quem gosta de café, 50 ml, 100 ml, tá bom de manhã. Na maioria das vezes, as pessoas gostam do efeito estimulante do café. Né? E por que você está precisando do efeito estimulante? Você não está dormindo bem? Seu sono não está de qualidade? Então, a gente tem que resolver a raiz do problema e não mascarar. Muitas vezes, o café mascara. Né? E aí, por isso que é ambíguo. Não adianta vocês pararem de usar de uma vez o café, que daí vem crise, tem que ser aos poucos. E aí eu falo, se você gosta mesmo de café, eu ainda falo, então você usa descafeinado. Né? Porque, mas a maioria das vezes, o paciente gosta do efeito estimulante do café. Exato. Falar não tem a mesma graça, né? E tem o gengibre ainda, né, Fê? Você também indica? Não, sempre. Gengibre. Aí eu falo, não, efeito estimulante, então não, você vai tomar gengibre. Cafeína, não. Pronto. Né? E eu sempre falo isso também, né? Eu sempre comento com as meninas que algumas pessoas, embora a gente não devesse atribuir muito à alimentação fatores emocionais, é impossível a gente não ligar a alimentação a sentimentos que essa alimentação traz pra gente, né? Então, aquela comida da sua avó que te lembra aquela situação, que te traz afeto, aquela memória afetiva. As comidas trazem memórias afetivas, né? Então, quando a gente vai falar de retirada de cafeína, a primeira coisa que eu pergunto é a mesma coisa que você. Por que você toma café? É porque você precisa. É porque é rotina, é costume. Você nunca parou pra pensar porque você toma café, você toma café há anos e nunca parou pra pensar. É porque você precisa pra dar um start no seu dia ou depois do almoço. Ou é porque tem uma memória afetiva, né? Se tem uma memória afetiva, eu sempre falo pra elas. Então, vamos pro descafeinado. A gente não tira, você fica com descafeinado. E aos poucos a gente vai reduzindo, se for possível pra você. Ou a gente testa todas as outras estratégias antes. Se nenhuma estratégia funcionar, aí, infelizmente, a gente vai ter que mexer nesse café, né? Porque o que eu recebo é muitas pacientes que chegam pra mim, que passaram por tratamentos isolados, né? Sem passar por tratamentos multi, e tiveram um impacto muito grande, traumatizadíssimas, assim, em relação à alimentação. Traumatizadíssimas. Nossa, eu recebo muito. Inclusive a gente tem algumas em comum, né? É isso que eu ia te falar. Não, gente, assim, é um verdadeiro terrorismo. Eu falo com os pacientes, e até vou falar com vocês também, eu peço 4 coisas para os meus pacientes. A primeira você já falou, beba bastante água, né, de 2 a 3 litros por dia. Tem a garrafinha sempre do lado, não pode desidratar, você vai ter crise. Não fique em jejum, pelo amor de Deus. O jejum vai te dar crise. Evitar excesso, né? Então, o excesso faz mal para tudo. Excesso de gordura, excesso de carboidrato, excesso de um alimento específico. Excessos a gente tem que evitar. Quem tem enxaqueca tem que ter uma rotina. Parece ruim, mas por um lado é bom, né? Isso vai ser bom para o seu homeostase, para o seu metabolismo, você ter uma rotina alimentar, você ter uma rotina de sono. E o quarto e último, ele é até interessante, porque menos de 10% dos gatilhos da enxaqueca são gatilhos alimentares. E, inclusive, na enxaqueca crônica, é impossível você reconhecer quais são os seus gatilhos. Sabe por quê? Você não sabe nem onde que é o início da sua crise. Né? Então, você não sabe onde está o meio, o final, enfim. Gatilho começa a ser importante na enxaqueca episódica e mesmo assim, diante do tratamento, se a gente for tratar a enxaqueca só fugindo de gatilho, eu falo assim, você pode se isolar numa bolha isoladora de gatilho. Exato. Isso vai te causar crise de enxaqueca. Você vai ficar paranoica em evitar tudo quanto é gatilho. Não vai adiantar. Eu brinco com elas assim, eu falo, gente, tem gente que tem crise de enxaqueca quando sai e toma um vento na cara. Ela vai fazer o quê? O que essa pessoa vai fazer? Ainda mais depois que você está crônica, o seu cérebro está tão hiperexcitado com a crise, qualquer coisa, mesmo se não fizer nada, você vai ter a crise. Exato. Então, assim,
O que você precisa, o que eu acho que os pacientes precisam nesse momento é de serem acolhidos, né? Eles não precisam de alguém igual assim, você imagina, eu falo que quando o paciente fala, ai, tô com crise de enxaqueca, é igual criança, menino recém-nascido quando tá chorando. Você tem que pegar no colo, né? Acho que travou aqui pra mim. Travou pra vocês também ou só pra mim? Comentem aí pra mim. Travou só pra mim? Meninas? Travou aqui pra mim. Ah, pra vocês também, né? Ixi, acho que caiu. Vamos ver se a doutora Helena volta. Vamos lá. Deixa eu ver se ela entrar. Doutora Helena, se você entrar, solicita aqui pra mim. Acho que não sei se vai aparecer. Ah, não, bem no meio do assunto. Gente, o que vocês estão achando? Muito boa, né? Vamos lá, vamos ver se a doutora Helena consegue voltar. Se ela não conseguir voltar, a gente vai dando continuidade até ela conseguir. Ela saiu, acho que caiu a internet dela. Deixa eu ver. Deixa eu procurar aqui pra ver se ela conseguiu entrar. Ups, apertei muito errado. Deixa eu ver. Aqui, vamos lá. Acho que ela vai voltar agora, gente. Vamos ver. Solicitei aqui. Ai, que bom, fico muito feliz. A doutora Helena, ela atende em BH, se eu não me engano. Mas eu vou pedir pra ela deixar aqui muitas perguntas. Eu vou pedir pra ela deixar aqui o Instagram dela, tá bom? Deixa eu ver. Achei que eu tinha conseguido chamar ela, acho que eu não consegui. Ela caiu de novo, acho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai. Vou passar, deixa eu ver aqui. Ali, voltou. Consegui voltar. Vamos lá. Doutora Helena, antes da gente continuar, que a gente estava conversando que eles precisam ser acolhidos, né? Mas antes disso, escreve para mim o seu Instagram aí. Tá todo mundo Peraí, deixa eu acho que se clicar aqui em cima no nome da live, eu acho que aparece, não aparece? eu acho que aparece sim ali, ó. E não sai da live, não. Tanto quem é meu seguidor consegue te seguir, quanto os meus conseguem seguir você. Isso. Coloquei aqui também. E não sai da live, não. Ali, ela deixou aí pra quem dia. quiser, tá? Mas não é pra sair agora da live também, né, gente? Termina de assistir, depois vocês vão lá e eu vou deixar a doutora Helena marcada em tudo. Fiquem tranquilos. Isso, não preocupa com isso, não. Vamos voltar lá no foco. A Aninha aí, ó. A Aninha, a Laila. Vamos lá. Então, na verdade, o paciente com enxaqueca crônica, poxa, você imagina, né? Tendo dor todos os dias, limitado, sem conseguir sair de casa, fazer aquilo que quer, pensando se vai dar conta de ser mãe, né? Então, olha o impacto, né, que isso causa. Ele precisa ser acolhido. Não adianta ele chegar na consulta e eu falar para ele assim, olha, você tá usando analgésico demais, você para com isso, a culpa é sua de você ter isso, né? Então, assim, aí que vai piorar mesmo. Então, acolher significa o quê? Entender, ter empatia. Lógico, né, Fê, que nós duas temos enxaqueca, talvez seja um pouco mais fácil. Mas, enfim, todo mundo tem que olhar dessa forma, né? Ninguém tem enxaqueca porque quer não, gente. Né? Na verdade, isso acontece por predisposição genética, influenciada por fatores ambientais e o estilo de vida. Mas se alguém pudesse escolher, né, é lógico que ninguém ia querer, porque tem muito sofrimento por trás disso. Então, quando eu falo que eu acho que estava falando justamente isso, que quando você está com enxaqueca, aí você fala assim, poxa, ai não, tô com dor de cabeça, tô com crise de enxaqueca. Todo mundo vai te dar um palpite. O que você comeu que te deu enxaqueca? Né? Você é culpada. Né? Eu falo assim que são os detetives da dor. O que você... por que você não vai no dentista? Você tá apertando muito o dente, você tá ansiosa. O que você fez que te deu enxaqueca? É igual criança recém-nascida chorando. Só sabe chorar e todo mundo quer dar um palpite diferente, né? Então, todo mundo se considera expert ali. E aí, seja sua mãe, sua amiga, enfim, todo mundo quer dar uma solução para aquilo. E ninguém consegue ponderar o grau do sofrimento porque é extremamente subjetivo. Né? Então, mesmo em uma mesma família, eu atendo mãe e filha, em que são quadros de enxaqueca totalmente diferentes. Então, você imagina fora da família, com genéticas totalmente diferentes.
né? A dor pode ser diferente, o tipo de aura, ter aura ou não, falando em sintomas não dolorosos, né? Uhum. Porque são muitos sintomas, enfim. O paciente precisa ser acolhido. Se eu for criar uma ditadura para ele ali, você não tá comendo nada, é lógico, isso vai piorar a ansiedade. Eu já atendi, gente, paciente no spa reiki, 24 horas por dia, fazendo meditação, continuando ter crise, e me ligava do spa com a musiquinha reiki no fundo. Tô dando crise de enxaqueca. E eu falei assim, preocupa com isso não. Anota o seu diário, deixa que a gente avalie o seu diário. Ô Fê, você também deve ter muita experiência em avaliar diário, né? Diário, todo dia, Gente, muito. em março, eu avaliava o diário e já falava, você tá assistindo Big Brother, né? Terça-feira à noite, paredão. Não dormia quarta-feira. Crise, 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 crise. Agora, essa última semana, Olimpíadas. Olimpíada. Nesse último mês. Olimpíada. Ah, não, você tá vendo Olimpíadas? Que dia que acaba essas Olimpíadas? Pelo amor de Deus. Eu também tava super ansiosa pra então, às vezes, para vocês, é difícil mesmo achar o gatilho. Quando for a hora certa de achar o gatilho, quando vocês estiverem numa enxaqueca episódica, é nossa obrigação avaliar o diário e fazer essa correlação. Então, assim, não se preocupem, não deixem essa carga de preocupação sobre vocês. Vocês não são culpadas pela enxaqueca. Vocês precisam também entender que é necessário, sim, fazer uma mudança de estilo de vida, mas não precisa ser radical, né? E que ser radical também é um gatilho. Então, fujam dessas bolhas isoladoras de gatilho que são ilusões. Isso dos extremos, né, doutora Helena? Eu sempre falo pra elas, eu falo assim, eu sei que a gente tem pressa pra mudar, né? Mudar o estilo de vida, porque quando você entende o quanto isso impacta, você quer mudar, né? Mas não vai adiantar você mudar tudo de uma vez, porque o cérebro de quem sofre com enxaqueca, ele é muito sensível a mudanças. Não importa se é a melhor mudança e a mudança mais importante da sua vida, se é a retirada do analgésico, que é um passo importantíssimo pro seu tratamento da enxaqueca. Não importa. Se você faz uma mudança muito brusca de uma vez, você vai sofrer com uma crise que vai ser muito intensa, que vai ser de difícil controle, né? É uma crise fora da curva que você vai ter. Então, nunca vá nos extremos, sabe? Nunca esteja lá naquela que não faz nada, mas também não saia daquela que não faz nada e de repente quer mudar tudo da noite pro dia. Não vai funcionar. Você precisa ter paciência. E isso é um treino. Eu brinco com as meninas, doutora Helena, que eu lancei um curso agora, para ensinar como equilibrar esses 5 pilares, né? Que a gente costuma falar aqui. Então, como equilibrar alimentação, hidratação, qualidade de sono, ansiedade, nível de estresse e prática regular de exercício físico, né? E aí eu libero os módulos aos poucos. E aí elas ficam loucas comigo. Sério, por que não vai liberar tudo de uma vez? Porque eu quero chegar logo na alimentação. Eu falei, é um treino. Eu estou treinando vocês a entenderem que vamos melhorar o sono primeiro? Foco no sono. Foco no sono. Agora melhorou o sono, vamos para alimentação. Foca na alimentação. Enquanto a gente ficar desesperada para atingir todos os lados, né, fazer todas as mudanças de uma vez só, a gente também não consegue. A gente aumenta nosso nível de estresse, a gente aumenta a nossa ansiedade, a gente se frustra porque a gente vai continuar tendo dor e, como consequência, a gente vai ter crise de enxaqueca, né? Então, é importante a gente ponderar isso. Eu falo que é até um teste, né? Se algum paciente falar assim com você, eu geralmente falo com você, não, justamente estamos testando a ansiedade, que você precisa controlar a ansiedade aos poucos, que o sucesso do tratamento é um passinho de cada vez. Não adianta a gente conceder ao pote, não. Mas não, passou muito rápido. A gente tem 15 minutos só. Vamos falar sobre... Sério? Não, deixa eu falar então das estratégias, porque porque às vezes o paciente ele fica com medo de ir no neurologista e fala assim, eu não vou não, ele vai mandar eu parar de tomar analgésico e eu não vou conseguir. Né? Então, na verdade, gente, é muito bonito, né? Se eu falasse assim, para de tomar analgésico, você vai melhorar. Não melhora. Né? Então, a gente tem algumas estratégias para tornar um pouco mais ameno. Eu vi, Fer, que você já falou no seu Instagram uma estratégia que eu amo, que é o bloqueio de nervo pericraniano, que a gente faz com anestésicos, né? Tem pacientes que respondem muito bem e tem pacientes que às vezes não tem aquela resposta que a gente espera. Como é que a gente vai fazer? Saber, né? Fazendo. Então, normalmente, como que é o objetivo do bloqueio? Eu coloco o anestésico, eu gosto de fazer sempre no nervo occipital maior e menor, né? E dependendo do paciente, eu acrescento alguns outros. Não caí não, agora só falando que a bateria tá acabando, mas vai dar tempo, porque eu tenho 20%. O anestésico, eu falo pro paciente que ele vai inativar os choquinhos que o nervo emite. Então, o que acontece? Existem várias vias que fazem com que a enxaqueca a crise aconteça. A gente chama algumas de periféricas, que tem a ver com inflamação. E existem algumas vias centrais, que tem a ver com a hiperestabilidade neuronal.
Quando eu coloco o anestésico no nervo occipital, né? São 4 pontinhos, 2 de cada lado. Eu faço com que esse nervo occipital pare um pouquinho de liberar esses impulsos nervosos que fazem a liberação de substâncias inflamatórias. Esse é o papel, inclusive, do Botox. Eu falo que o Botox, ele é o tratamento preventivo da enxaqueca crônica. O bloqueio analgésico, o bloqueio de nervo periférico é como se fosse um analgésico, mas que não é um analgésico, né? Ele não vai causar aquela intoxicação por analgésico. Mas por quê? Ele tem um efeito transitório. Então, assim, dura no máximo 7 dias, 5 a 7 dias, dependendo de paciente a paciente. Mas é uma estratégia que, às vezes, se a gente faz de uma maneira semanal, por exemplo, eu consigo ganhar tempo até um tratamento preventivo fazer efeito, né? Então, isso eu consigo tatear. Essa é uma estratégia que eu gosto muito, então, tá? O bloqueio de nervo, falando das estratégias médicas. Existem várias outras estratégias também que daí talvez você possa acrescentar. Das estratégias não medicamentosas, né? Não médicas, assim. Eu gosto muito da neuromodulação, do Cefali, né? Ajuda a poupar um pouquinho o analgésico também. Então, eu falo com o paciente assim, não é nada milagroso, mas se a gente vai somando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a gente vai chegando o mais próximo possível, né? Então, eu gosto também eu falo da automassagem, eu sei que você fala também, né? Dos óleos essenciais, inclusive no novo Continuum de cefaleia, não sei se você já chegou a ver, eles até falam um pouco, né? Eu falo assim, com as medidas para retirada de uso excessivo de analgésico. Tudo que você fizer e que você não vai usar o analgésico, você acha que ajuda a sua dor, faça. Tá valendo, né? Igual óleo essencial, por exemplo, para mim, eu não gosto do óleo porque eu tenho osmofobia. Mas tem outros que são diluídos, que tem um cheiro mais ameno, que são excelentes. Tem um monte de paciente que usa e que gosta, né? Então varia muito de pessoa para pessoa. A compressa de gelo, ficar em repouso no momento da crise, são medidas não farmacológicas que vão auxiliar também no processo. Aí dentro das medidas farmacológicas, das medidas de intervenção médica, eu gosto do bloqueio de nervo pericraniano, nem que precisa ser feito semanalmente, né? Auxilia. A gente usa muito nessa fase de desintoxicação, que a gente gosta de chamar, né? Um período transitório com o uso de corticoide. Não é dose imunossupressora, não, tá? Então, geralmente são curtos períodos. Alguns pacientes usam erroneamente por tempo prolongado e aí faz mal mesmo, tá? Então, sempre tem que ser, assim, muito cuidadoso o uso do corticoide. Porque o que acontece? Eu até escrevo no plano analgésico, o paciente, quando ele tem uma crise persistente, eu coloco assim, não se desespere, não se entupa de analgésicos que não vai resolver. Você vai gastar seu dinheiro fora. Ainda mais tributando, são caros e não vai te tirar de crise. Aí eu falar com a doutora Helena, bloqueio de nervo periférico pericraniano, e aí o que ajuda na crise persistente? E além disso, né? Então, bloqueio de nervo pericraniano, o corticoide. Eu vi que alguém falou de Ampliquitil. Eu vi, juro que eu não falo, não, eu gosto do Ampliquitil. Ele é um medicamento que tem uma ação analgésica para enxaqueca, mas que não é um analgésico. Muita cautela, né? É uma boa estratégia, mas tem que ser usado com cautela, tem efeito colateral, tem que ter orientação médica, então é um medicamento de uso controlado, mas faz parte, auxilia também nesse processo de desintoxicação. E além disso, eu já falei do bloqueio, do corticoide, do Ampliquitil. Eu já tenho algumas estratégias também de ter usado canabidiol na retirada do abuso, mas menos. Assim, a gente vai fazer, eu falo que o tratamento é uma escadinha, né? Não tem como, não tem uma receita de bolo. Então, às vezes, quando o paciente eles me chamam para dar aula e tudo mais na faculdade, todo mundo quer saber, o que você faz com o paciente? Assim, gente, não tem uma receita de bolo. Né? Tem uma estratégia que é excelente para um paciente, para o outro vai ser péssima. Então, é totalmente individual. Mas, basicamente, né, para a gente fazer a desintoxicação ser menos dolorosa, esses são alguns recursos que auxiliam. O último recurso, que é o que eu vou falar agora, dá tempo ainda, Fê? Dá tempo, pode falar, dá tempo. É rápido. As novas estratégias medicamentosas. Né? Então, são os anticorpos monoclonais e também a toxina botulínica, o Botox. Eles têm um tempo de latência para o efeito preventivo menor. Então, são medicamentos, igual, por exemplo, eu vou começar um topiramato
preventivo. Além desse monte de efeito colateral, o paciente vai usar ali 1 mês, 3 meses, aí a gente vai... Você acha que o paciente vai ter paciência para esperar? Não. Lógico que não. Ele vai abandonar ou continuar fazendo uso excessivo de medicamento? O uso excessivo de medicamento aumenta a quantidade inflamatória. O CGRP, que o anticorpo monoclonal é contra, o analgésico aumenta a quantidade no seu sangue. Então, às vezes você fala, o preventivo não está funcionando. Às vezes não funcionou porque você está usando um monte de analgésico. Né? As medidas não estão funcionando. É porque você está usando um monte de analgésico, não vai funcionar mesmo. Então, os monoclonais, e como eles têm um tempo de latência mais curto, às vezes a gente programa um esquemazinho de protocolo de bloqueio e começa o monoclonal, então a gente ganha tempo. Né? E o paciente começa a ter um efeito preventivo mais rápido. O início de ação do efeito preventivo do Botox também é um pouco mais curto, sabe? A latência para início dos efeitos. Então, também acaba auxiliando. Então, assim, gente, não tenham medo. Tirar analgésico não é fácil, mas existem muitas... Não quer dizer tirar analgésico igual sentir dor. Na verdade, é o contrário, né? A gente tira o analgésico para você parar de sentir dor. Exato. E para isso, existem estratégias para terem mais amenidades. Né? Então, assim, não vai ser antigamente, às vezes eu via casos em que o paciente era internado no hospital para conseguir fazer desintoxicação. É praticamente uma retirada forçada, né? Então, assim, hoje em dia a gente está muito mais flexível e tem estratégias que têm tido resultado. Não depende só da gente, eu falo que no tratamento o paciente ele precisa ser o protagonista. Então, mesmo se eu quiser muito que o paciente melhore, fizer tudo para ele melhorar, se ele não for o protagonista, se ele não tiver essa mudança, né? Se ele não estudar a fundo enxaqueca, não é tomar remédio, gente. Se fosse só tomar remédio, não ia existir o meu trabalho nem o da Fê. Exato. Né? E às vezes eles falam assim, da cirurgia de enxaqueca. Vai ter cirurgia de enxaqueca, nunca mais. Gente, se fosse resolver, a gente já estaria fazendo. Né? Então, assim, cirurgiões, né? Com certeza. Então, assim, na verdade, é muito mais complexo, mas tem jeito, tem solução. Eu sempre gosto de falar com os pacientes, seu caso tem solução, não preocupa não, nós vamos dar um jeito. Eu não desisto nunca, você também não, né, Fê? Não, jamais. Mas é isso, né? Eu acho que entender o papel do paciente também é uma coisa muito importante, né? Eu brinco aqui com elas que eu falo assim, a gente reclama muito que médico só passa remédio. Mas se você vai para uma consulta com seu médico e e você não sai de lá com uma receita de remédio, você sai insatisfeito. Você sai falando, nossa, esse médico não é bom. Né? Por quê? Porque a gente está tão acostumada a terceirizar, né, doutora Helena? A gente terceiriza a nossa saúde, né? A gente espera que a outra pessoa, ela resolva o meu problema, né? O que a gente traz são estratégias que podem te ajudar a resolver o seu problema. Mas quem vai resolver, né, é você. Por exemplo, não adianta a gente fazer uma live, falar sobre as possibilidades e tudo mais. E mesmo a doutora Helena deixando claro que isso não quer dizer que você vai pegar amanhã e jogar todos os seus analgésicos fora. Não é isso, não é assim que se faz a retirada. Não é traumatizante, né? Pelo amor de Deus, pode te traumatizar. Não precisa ser sofrido desse jeito, né? Então, mesmo a gente falando isso, se amanhã você acordar e falar, não, eu ouvi elas falando, eu entrei só, assisti só um pedaço da live, eu ouvi elas falando que não pode usar, vou tirar. É uma escolha que você fez. Então, você precisa estar consciente das escolhas. Então, a informação, e é por isso que eu brinco, as pessoas ainda perguntam assim pra mim, nossa, Fer, mas você posta conteúdo de graça todo dia. Eu falei, gente, porque vocês precisam de informação. É a base, é o mínimo. Como que você quer tratar algo que você não sabe o que é? Porque é o que a Helena falou, isso te dá medo. E o medo vai associar a sua dor ao sofrimento, né? E a enxaqueca, ela não precisa estar associada ao sofrimento. 2 exemplos pequenos, né? A gente tem várias pacientes nossas que estão aqui, que já deram coraçãozinho verde, que não fazem uso excessivo, que estão com enxaqueca controlada. Eu e a doutora Helena, as duas têm enxaqueca. A enxaqueca não precisa estar atrelada ao sofrimento. E é uma mudança que é gradual. Você não vai virar essa chave da noite pro dia. Quantos anos a gente passa tratando enxaqueca para alcançar isso, né? Você passa anos desequilibrando o seu corpo, você passa anos exagerando no analgésico até você chegar aqui agora. E não vai ser da noite pro dia que isso vai mudar, né? O seu corpo, para ele se adaptar a todas essas mudanças, ele leva tempo, né? Mas a doutora Helena trouxe aqui 4 estratégias principais que ela costuma utilizar. Aí falei as não farmacológicas um pouquinho também, da neuromodulação, do gelo, da automassagem.
Eu sempre falo muito assim, doutora Helena, que a paciente quando chega pra mim, primeiro que é um critério pra passar num atendimento comigo, né? Ela tá em acompanhamento com o neurologista, né? Por quê? Porque não adianta. Porque se você precisar fazer uma parte de retirada de uso excessivo, uma das melhores estratégias é sim a parte farmacológica, né? Essas outras estratégias não farmacológicas, para retirada, ela vai ser complementar. Por quê? Porque enquanto você não está em equilíbrio, enquanto você está dormindo mal, enquanto você está super ansioso, aí você faz e tira o analgésico. Mas se você não melhorou isso aqui, você vai continuar tendo crise de enxaqueca frequente. Aí não vai ser mais a sua cefaleia por uso excessivo de analgésico, mas vai ser a crise de enxaqueca pura, clássica, gritando na tua cabeça todos os dias, porque tá em desequilíbrio. Então, Aí você vai desistir de tudo, né? Exato. Então não faça isso. Eu falo assim, enxaqueca episódica, né? Na maioria das vezes, assim, 40% das vezes, existe indicação de fazer um tratamento preventivo medicamentoso. Enxaqueca crônica, 100% das vezes, existe indicação de fazer um tratamento preventivo medicamentoso, tá? Então, até você conseguir fazer essa desintoxicação, o grande problema é o tempo com que o preventivo fará efeito, né? E o manejo de efeitos colaterais e a adaptação do paciente. Então, além dessas 4 estratégias, tem outro. Comece um tratamento, né? Assim, principalmente se for um quadro de enxaqueca crônica. Sobre a questão da receita, Fê, sabe o que eu tenho feito? Eu imprimo umas 15 folhas para o paciente e coloco assim, relaxamento muscular. Compressa de água morna na região do trapézio, etc. Pelo menos É uma receita. né? E às vezes eu faço até cartinha pro marido. Coloca assim, não estressar, uma automassagem, fazer a massagem. E às vezes eu faço assim, faço uma listinha, coloca na geladeira. Quem estressar vai passar a bolinha de liberação miofascial, fazer a automassagem. Ótima estratégia, né? Todo mundo tem que contribuir. Na verdade, a gente brinca, mas é verdade, né? Quando essa paciente tem um apoio, né, no ambiente familiar, fica muito mais fácil, né? De ter Muito. Da doença. Muito. Né? Imagina, você tá péssima e vem alguém, por que você tá assim? De novo? E quando você melhora, aí vai e fala assim, por que você tá tomando esse tanto de remédio? Tem uma paciente minha que foi assim com ela. Ela melhorou e ia pro hospital toda semana. Aí ela melhora, por que você toma esse tanto de remédio agora? Preventivo ou não, entendeu? Você não percebeu que eu tô muito melhor, né? Assim, sempre alguém vai criticar a gente. Então, assim, quem tem que saber da gente mesmo, em primeiro lugar, é a gente. E depois, pra gente conseguir realmente escutar outras opiniões. Ninguém conhece, eu falo para meus pacientes que quem conhece melhor o corpo é a gente. Então, o paciente conhece o corpo dele melhor do que eu. Igual, por exemplo, alguém falou assim, fala dos triptanos. A gente sabe cientificamente, Fê, quais são os melhores triptanos. Aí tem lá um triptano que eu não acho bom, que cientificamente não é bom, e que os pacientes às vezes usam e falam, é o melhor que para mim funciona. Já tomei fulano. É particularidade, entendeu? É particularidade individual. Então a gente sabe que os metabolismos, padrão enzimático, isso tudo difere de paciente para paciente. E você conhece seu corpo melhor do que ninguém. Então a gente tem que respeitar isso também. Isso que é importante estar claro na cabeça de todos os pacientes que sofrem com enxaqueca, né? Porque assim, gente, se o corpo de todo mundo fosse igual, existiria um tratamento quadradinho assim, ó, que ia servir para todo mundo. Ninguém ia sofrer com enxaqueca. Ia ter um remédio que ia funcionar para todo mundo. Ia ter uma estratégia única que ia funcionar para todo mundo. E não tem. A enxaqueca, na parte da neurologia, né? O Dr. Lucas Ferretti costuma comentar sobre isso. Ele fala que é uma das doenças mais complexas, assim, porque é muito multifatorial. Você tem que abordar todos os pontos da vida da pessoa para você tem que abordar a parte física, a parte emocional. Você tem que entender toda a parte da fisiopatologia, todo o funcionamento do seu corpo. Então, se você não tem esse entendimento, ou você não tá com um profissional que tem esse entendimento, dificilmente você vai conseguir o equilíbrio do seu corpo. E o equilíbrio é a base, ele tá lá embaixo. Antes de você pensar em qual é o remédio que você vai tomar, qual é o preventivo ou abortivo, a base é o equilíbrio. O seu corpo tem que estar em equilíbrio. E não é difícil. É que a gente tem... Você não vai procurar ajuda para tratar a sua enxaqueca. Você vai se tratar, né? Eu falo assim, a gente não trata a enxaqueca, a gente trata o paciente, né? E se trata só enxaqueca, não funciona. Que é quando você passa aquele monte de analgésico ou simplesmente prescreve um preventivo e o paciente nem usa, né? Muitas vezes nem vai usar. Mas é isso mesmo. Eu também falo exatamente isso, doutora Helena. Eu não trato a sua dor. Eu trato você. O controle da sua dor é consequência do tratamento que eu vou dar pra você. Né? O meu objetivo maior é a sua qualidade de vida.
eu marco uma evolução no nosso tratamento com base na qualidade de vida. Então, às vezes, o paciente ele ainda tem alguns episódios de crise de enxaqueca, mas ele vira para mim e fala assim, nossa, a minha qualidade de vida mudou 90%. É um preditor de sucesso, então. Quer dizer que tá funcionando. O que falta pra gente alcançar aquele resto? Pra fazer a dor nem chegar? Vamos lá, né? Então, as pessoas precisam entender que também não é ir no neurologista uma vez, pegar a receita do remédio e acabou. Não, né? A gente precisa de um acompanhamento para estipular metas. E precisa estar alinhado, né? Então, quando o paciente Não, chega... talvez seja melhor você ir a primeira vez e sair sem receita, porque se você realmente vai só com o intuito de buscar, eu falo com os pacientes quando eles chegam para mim, eu quero aplicar Botox. Às vezes eles não querem nem marcar consulta, eles já falam assim, eu quero aplicar Botox. Eu falo, aí que eu não vou aplicar, porque é completamente diferente você indicar um procedimento para um paciente que você conhece, que você sabe que tem indicação, que está com a expectativa alinhada, do que o paciente investir em um tratamento e aí ele vai usar sem saber nada daquilo, não vai funcionar e você ainda queima uma carta. Exato. E porque frustra, poderia né? ter sido uma boa e frustra o paciente. E faz ele ficar mais chateado ainda com a enxaqueca. Mas é isso que eu acho que é essencial, né, no atendimento. Tá alinhado, né? Então, quando o paciente chega pra mim já falando assim, eu corto na hora. Eu tenho certeza que você vai me ajudar a curar a enxaqueca. Eu já falo, eu falei, sinto muito. Eu não vou. Enxaqueca não tem cura, Não tem é cura. Controle. Eu sempre falo pra ela, eu falei, sinto Mas um muito, controle tão bem controlado que você pode até esquecer. Você né? pode esquecer. Eu amo quando ela fala isso. 15% da população brasileira tem enxaqueca. Você acha? Nem metade disso aí sabe que tem enxaqueca e vive perfeitamente bem. Dá pra viver bem, né? Eu brinquei com vocês, mas é verdade. Exemplos aqui, ó. Doutora Helena tem enxaqueca, eu tenho enxaqueca. E a gente leva uma vida normal, né? Não é uma vida incapacitada, não é uma vida cheia de dor. E tudo isso, gente, não é porque vocês fizeram blá, 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 porque vocês estudaram. Não. Porque a gente entendeu o que a gente precisava fazer. Óbvio, a gente estudou pra isso. E é justamente por isso que existe o meu canal, existe o canal da Providelli. Pra quê? Pra que vocês tenham a informação de tudo que a gente estuda, mastigado, para que vocês entendam. Porque a informação é essencial. Então, quando alguém fala alguma coisa absurda assim, por exemplo, quem tem enxaqueca não pode comer açúcar. Se questione. Por que não pode comer açúcar? Existe, assim, uma explicação, né? O excesso de açúcar faz mal. Isso quer dizer que você não possa consumir um pouco de açúcar eventualmente? Não. O carboidrato refinado. Tá bom, carboidrato, dá pico de insulina, dá pico depois da hipoglicemia. Ok, essa é a explicação. Agora, não entre em neuras sem saber o porquê das coisas, sabe? Então, se questione. Tem muita gente que achava aí que a alodina é super normal, todo mundo tem. Não é todo mundo que tem. Na verdade, é um marcador que preocupa a gente em relação à sua enxaqueca. A gente precisa e dá pra tratar, né? Então, assim, agora, se você assume que aquilo é normal, você não vai buscar tratamento. Então, entendam, sentir dor não é normal. Não é normal. Não é normal. Mesmo para quem sofre com enxaqueca. Porque senão, eu estar com dor, a doutora Helena está com dor, todos os nossos pacientes... Nem peso, nem sensibilidade, nem tontura, né? Não é normal. Então, fiquem atentas a isso. Acabou o nosso tempo. Que pena, mas depois a gente combina de novo, que eu amei, Fê. A gente faz outra, ó. As meninas... O que você acha da gente falar de medo? Medo na enxaqueca? Às vezes pode ser uma boa, né? Pode, a gente pode marcar. Então, a gente já trocou os seguidores aí, as meninas já pegaram seu perfil, agora já conseguem te encontrar. Eu vi que tem um monte de gente, agora lascou, doutora Helena, porque a agenda vai ficar mesmo. Pior que já tá, né? Porque a agenda vai ficar ainda mais. As meninas já ficaram... Mas é isso, gente. Por que eu gosto de trazer profissionais que nem a doutora Helena, que nem o doutor Lucas Ferretti, que nem a doutora Adriana Moro, que nem a doutora Antônia Rossi? Porque são profissionais médicos que têm um olhar amplo do adoecimento. Que não vão olhar para você como... Você não é a pessoa com enxaqueca. Não, você é a Janete, você é a Renata, você é a Maria, você é a Samanta. Você não é a enxaquecosa. Não. A gente entende, é por isso que eu gosto tanto de trazer profissionais assim, porque tem um olhar mais humano. E a grande maioria desses profissionais que eu trago também sofrem com enxaqueca. Porque é uma prova, né, doutora Helena? Mostrar que dá para viver completamente bem, mesmo tendo a enxaqueca, né? A gente não precisa... Então, fechou. A gente vai combinar, então, nossa live para falar de medo, que eu acho que é um assunto que também vai render muito e vai ser muito bom para elas também. E pra gente, e agora vamos todo mundo fazer a higiene do sono. Exato. Já deu a hora. Já passou da hora, tá? Já deu a hora. Já tomaram o chazinho Um beijo. pra relaxar? Tchau, tchau. Boa noite. Beijo. Tchau, doutora Helena. Até a próxima. Tchau, gente.